bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. De vez em quando a gente pode dar boas notícias em meio a toda uma onda reacionária e conservadora que o Brasil vive, e essa é uma boa notícia. O censo de 2022, o último censo, ele acaba de disponibilizar a notícia de que aumentou em 552%, é muita coisa, o número de lares, o número de residências chefiadas por pessoas LGBT+. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Birosca News, esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. Esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, assim como o Birosca News está disponível em várias plataformas de podcast. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, ative o sininho para ver quando for publicado um novo episódio. Então, o IBGE divulgou recentemente o censo, mostrando que subiu. Em 2010, eram 9.957 lares chefiados por pessoas LGBT. Então, de 9.900, pulou para 391.158 o número de lares chefiados por pessoas LGBT+. Tem alguns dados também importantes. No último censo, 2010, 65,3% dos lares eram chefiados por casais de sexos opostos. Esse número caiu de 65 para 57,5%. E quase 42% dos lares brasileiros não são chefiados por casais, são chefiados apenas por uma pessoa, uma mulher, seus filhos, um homem, seus filhos, só uma pessoa sozinha, só irmãos, enfim. E o número de casais LGBT+, que chefiam os seus lares, ele aumentou de 0,1% para 0,54%. Às vezes parece pouco, mas como eu disse, foi um aumento de mais de 550%. Vale a gente lembrar que lá em 2011, o STF decidiu, através da DPF 132, EDI 4277, que casais formados por pessoas do mesmo sexo deveriam ter os mesmos direitos a formar união estável e, consequentemente, casamento que os casais heterossexuais. E de lá para cá tem havido sucessivamente recordes aí de casamentos e uniões estáveis formados por pessoas do mesmo sexo, o que envolve, na verdade, uma discussão sobre direito de igualdade. Como muito bem disse o relator, o Aires Brito, na DPF 132, pessoas heterossexuais não perdem nada quando pessoas homossexuais conseguem o direito de ter o mesmo direito que pessoas heterossexuais já possuem. Todos ganham, na verdade. Ou seja, o que nós estamos tratando aqui é de direito à isonomia. Nós estamos tratando de, como um autor que eu gosto muito, Ronald Dworkin, vai falar, do direito a igual respeito e igual consideração. Não se está falando aqui de nada mais do que o bom e velho direito de igualdade consagrado nas declarações liberais de direitos lá dos anos de 1700, se a gente pensar na Declaração Universal Francesa de 1789, ou até um pouco antes, no caso da Revolução Gloriosa da Inglaterra de 1689, no Bill of Rights. Então a gente não está falando de nada assim muito inovador, a gente está falando de algo que é exatamente bem consolidado. E é interessante a gente fazer esse balanço ao falar desse aumento do número de casais que lideram, chefiam os lares no Brasil, casais homoafetivos, como ficaram chamados na DPF 132, para lembrar que quando houve a decisão do STF lá em 2011, uma decisão unânime, muitos foram os setores conservadores que disseram que o mundo ia acabar, que isso seria o fim da família, destruição do casamento, etc, etc, e outras manifestações apocalípticas desse tipo. E passados mais de 10 anos depois, quase 15 anos depois, o que a gente vê, na verdade, são relações protegidas pela lei, pessoas podendo viver suas vidas, adultos de livre e espontânea vontade, podendo viver suas vidas sem interferência
excludente do Estado que havia anteriormente a essa decisão. É motivo, na verdade, de um lado de celebrar, de outro lado de lembrar que passados quase 15 anos da decisão, até hoje o Congresso Nacional Brasileiro foi incapaz de transformar essa decisão em uma lei, apesar de terem havido e haverem muitos projetos de lei que já tramitaram e tramitam no Congresso Nacional para reconhecer as famílias homoafetivas, enfim, as uniões estáveis, os casamentos como famílias, uniões e casamentos tais quais aqueles formados por um homem e uma mulher. É absolutamente lamentável e indigno, porque isso ainda mantém o Brasil no posto de praticamente o único país de todas as 3 Américas e Caribe a possuir 0 leis federais, 0 leis nacionais para a população LGBT+. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. E a qualquer momento eu volto falando mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país.